Fala pessoal, voltando aqui diretamente do Distrito AMB em São Paulo, no IN 2024, estamos entrando aí já para uma reta final, né, Ricardão? Com certeza, mas reta final que não acaba. Dr. Rodolfo sempre caça um aí no meio, ó, vem falar aqui no podcast, vem conversar com a foto. gente. Exatamente. Hoje a gente recebeu já bastante convidados bacanas aí, trouxeram muita inovação, muita coisa. Tá sensacional, Fernando. Tá. Quanto aprendizado, hein? Olha. Os colegas que desistiram de vir ao Win, que você falou aqui, Frederico, porra, estão perdendo. Mas eles podem acompanhar aqui no Implantcast um spoiler do que tá rolando, né? Com certeza. E depois podem ver também gravado, né? Exatamente. Então, Ricardão, faça as honras aí do nosso convidado diretamente de Cuiabá. Hoje já recebeu Florianópolis, Goiânia, Cuiabá, Botucatu, então muita gente aí de fora de São Paulo. Então temos a honra de receber aqui no nosso estúdio, Fernando, o grande professor doutor Frederico Cruvinel. Exatamente. Frederico Brim, bem-vindo, cara. Tudo bem? Obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui, né? Legal. Bacana, e trocando ideias, né? Eu acho que quando a gente vem para um congresso igual o WIN, congresso que reúne tanta gente bacana, tanta gente de conhecimento, a gente vai pelos corredores, encontrando colegas, vendo as novidades. Gostoso, né? É muito gostoso, muito bom. E agradecer a Conexão. Conexão já é minha parceira aí há 10 anos, né? Que eu trabalho, que gostoso, vamos dizer, exclusivamente com Conexão, né? E depois também entrei nessa arte de cirurgia guiada há 10 anos, trabalhando aí com vários kits do mercado, até que através do Expert Guide eu vi um kit muito intuitivo e um kit que me permitiu assim ter um leque no meu consultório muito interessante, né? Que a Conexão ofereceu. Então vamos trocar uma ideia aí, bater um papo e mostrar a tua experiência. Isso aí. E o bom é que você circula na área clínica, tem consultório, tem o teu centro de planejamento, teu Planning Center, é professor, dá treinamento. Hoje a gente tem o Planning Center na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, né? Legal. E atendemos outros estados também, a gente faz bastante guia também para o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul. Onde se localiza também a Unicem, que é o centro de pós-graduação onde eu leciono, eu dou aula. Nossa equipe já vai para 10 anos que estamos juntos lá, fortalecidos, né? Vida, que bacana. Mas hoje o meu consultório é em Cuiabá. Então a gente fica aí nessa ponte aérea aí para lá e para cá, mas é uma correria gostosa. Que bom, viu? Fernando, é interessante essa união, porque além disso o professor Frederico ele expandiu, né, para essa área da inovação, né, da área digital. Sem dúvida. E como é que o senhor está vendo essa transição da analogia para o digital entre os nossos colegas? Eu acredito que assim, né, o digital ele é um caminho sem volta, né, o que a gente fala dentro da odontologia. E a odontologia vai se tornar cada vez mais digital. Isso é fato. Sinto que alguns colegas ainda têm um pouco de resistência, principalmente os profissionais com mais tempo de mercado, alguma dificuldade, né? Mas eu acredito que é o natural, muita gente já está migrando para o digital. A gente baseia muito pelo planning, porque além do planning, a gente tem o lab lá, onde muitas vezes a gente já manda a guia com um provisório, por exemplo, com uma série de coisas, já um caso pronto. E a gente vem vendo como que vem aumentando esse fluxo, né, que a gente tinha para agora. Então a gente vê que cada vez mais os profissionais estão aí migrando para o digital. É um processo que eu acredito que vai demorar um pouquinho para mais pessoas aderirem, mas é um processo que lentamente vai caminhar, mas não vai voltar. Perfeito. Né? E eu sempre digo assim, nós hoje temos que ser digitais na odontologia. E sempre nos meus cursos eu falo, gente, se você não é digital, procure ser digital. Porque ao contrário de muitas coisas da odontologia que vão e simplesmente desaparecem nesses anos todos, né? Quem trabalha na odontologia já viu, a odontologia digital não vai desaparecer, ela vai se fortalecer. Então, mexam com o digital. Tenham o digital de rotina na sua clínica, né? E o analógico, gente, é o que eu falo, nós não vamos simplesmente pegar o analógico e falar, a partir de hoje a gente não vai ter um analógico mais no consultório. Não funciona assim. Muitas vezes o casamento do analógico com o digital é que dá um resultado bom. É o melhor cenário, né? Então o que a gente sempre fala é assim, você tem que, quando você tem seu consultório, você tem que ter itens na sua prateleira. E a odontologia digital é mais um item na sua prateleira para que você possa estar oferecendo para o teu paciente, né? É igual eu falo, se você chega o seu paciente, você fala assim para ele, ele fala, doutor, eu fiz uma consulta com outro profissional e ele me falou que digital não resolve o meu caso. Mas será que esse profissional mexe com o digital?
E mesmo que por algum motivo ou outro, sei lá, você chegar à conclusão que o caso dele seja melhor fazer analógico, você tem que ter o conhecimento de digital até para falar para ele, olha, o teu caso, às vezes é um caso assim, assado, eu prefiro fazer nesse sistema analógico ainda por causa de tal e tal limitação que eu tenho. Perfeito. Então você tem que ter propriedade para indicar o que é certo, o que não é, se é o analógico, se é o digital, se é o casamento das duas coisas, né? E aí por aí vai. Eu acho que basicamente é isso aí. Acho que o segredo da odontologia bem feita é o planejamento. Sempre. Então o planejamento tem que ser, na minha opinião, 100% digital. Claro. Hoje a gente tem essa ferramenta, por que não usar? Exato. A gente escuta, eu brinco assim, a gente escuta sobre planejamento reverso desde a época da faculdade, né? A gente escuta os nossos professores de reabilitação, de prótese, falando, vocês precisam aprender planejamento reverso. Isso, quando a gente está na graduação, é uma coisa muitas vezes de difícil entendimento. Sim, sim. E a gente vai começar a entender e ver a importância do planejamento reverso, né? O dia que a gente senta na cadeira e agora é com a gente, porque a gente não tem professor mais. E aí a gente fala, cara, como é importante o planejamento reverso. E se a gente tem hoje a possibilidade de fazer no digital, por que fazer no analógico? Antigamente, como é que a gente fazia? Moldava esse paciente, montava em articulador semi-ajustável, fazia um enceramento. Né? No laboratório. Gente, isso funcionou e funciona ainda. Só que a gente tem que entender que o novo está aí. E a gente tem que estar aberto ao novo, né? Muitas empresas acabaram se fechando por não estarem aberto ao novo. Sim. Hoje a gente não tem jornal impresso mais, o nosso jornal é no celular, é no tablet, né? Sim. Então a gente tem que estar atento às inovações e estar sempre aberto ao novo. Que legal, muito bom, muito bom. E hoje os seus principais treinamentos é na área de guia cirúrgica, implante, pério, qual que é a tua... Lá a gente dá um curso de credenciamento em cirurgia guiada. Tá? Legal. O que eu sempre falo para o profissional que está nos escutando agora, faça um credenciamento em cirurgia guiada. Tá? E não faça um implante guiado sem ter feito um credenciamento. Não precisa ser o meu, que eu sempre falo para os meus alunos. Claro. Mas é interessante que antes de você fazer uma cirurgia guiada, você tenha conhecimento de como funciona uma cirurgia guiada. A cirurgia guiada, assim como qualquer outra especialidade da odontologia, qualquer outro procedimento, ela exige uma curva de aprendizado também. Sem dúvida. Não é porque ela torna as coisas mais simplificadas que a gente não precisa entender o processo. Então, muitas vezes, a gente tem dentistas que ligam no plano e ficam chateados com a gente. Doutor, gostaria de fazer uma guia. O senhor tem algum curso de cirurgia guiada? Não, eu nunca ouvi falar. E aí, é a hora que a gente pode começar a ter um problema. Sim. Porque... às vezes vai falar que a cirurgia guiada não dá certo, mas às vezes não é isso, você não está embasado, você não tem um embasamento para estar fazendo essa cirurgia guiada. E você pode ter esse embasamento através de um curso de credenciamento. Então é muito importante que se faça esses credenciamentos, né? Lá no credenciamento a gente explica quais os cuidados que a gente tem que ter para solicitar um exame de um paciente, como é que a gente vai avaliar um caso total, como que a gente vai avaliar um caso parcial, quais são as limitações de alguns casos, quais os cuidados que a gente tem a encaminhar esse paciente para radiologia, para fazer uma tomografia, para que essa guia não corra o risco de vir mal adaptada. Então tudo isso é visto, parecem pequenas coisas, mas que no final de tudo se torna uma grande coisa, se torna um sucesso ou insucesso da cirurgia guiada. E eu falo com muita propriedade disso, porque como eu disse a vocês, eu tenho 10 anos, esse ano completaram 10 anos que eu mexo com o sistema guiado. E eu lembro quando eu comecei, alguns colegas falavam para mim assim, vai lá, eu não mexo com isso não, isso não dá certo. Só atrapalha. E não enxergo. E aí eu fico feliz de ver que hoje esses colegas que diziam que não dá certo, não consegue fazem fazer mais a cirurgia guiada e me procuram e falam para tirar dúvidas e viram o quão importante é a cirurgia guiada hoje no consultório. O que eu falo também, gente, que a gente tem que, como dentista, obrigação, e eu como professor e dono de Pain Center, de mudarmos alguns paradigmas. Perfeito. A gente tem a questão, por exemplo, de falarmos que cirurgia guiada é cirurgia fechada. E a gente já sabe que hoje em dia isso não é verdade. A cirurgia guiada ela pode ser fechada, mas ela também pode ser aberta, né? A depender da indicação de cada caso. Sem dúvida. E a cirurgia guiada é o que a gente fala. Qual que é a segurança que ela me dá? Ela me dá uma segurança de um posicionamento tridimensional do meu implante muito favorável. O paciente não quer implante, gente. O paciente quer dente. Verdade. E aí... mas infelizmente o implante tem que o implante tem que fazer parte. Só que aí você faz um implante. Muitas vezes a gente espera um período de óssea integração em alguns casos, né, em vários casos. Aí você imagina, quando esse paciente chega para reabilitar a prótese, a gente não consegue fazer uma reabilitação protética adequada. Então a cirurgia guiada nos permite fazer isso.
Eu acho que, paralelo a isso, você tem que ter um bom planning center, o dentista está em parceria, em sintonia com a radiologia, né, com quem ele trabalha, com o planning center, e você também tem que ter kits que te ajudem nisso. A gente tem muitos kits no mercado hoje, e temos bons kits, eu não estou aqui para falar que a gente só tem kit ruim no mercado, a gente tem bons kits no mercado. E eu gosto particularmente muito do Expert Guide da Conexão, pelo simples fato que ele me deixa fazer todas as medidas de implante que eu gostaria. Então, através dele, eu consigo fazer o Slim, que é o 2.9, eu consigo fazer a plataforma estreita, que é o 3,5, as plataformas regulares, as plataformas amplas e os implantes curtos, que agora a Conexão lançou também, né, que são os implantes de 6,5. Então, é um kit que me permite uma dinâmica de diâmetros diversa, né? Com poucos kits no mercado. Porque muitas vezes a marca, você tem um kit para, um exemplo, como se fosse, vamos dizer, o flash da Conexão, você teria que ter um kit guiado para o flash. Aí eu teria que ter um kit guiado para o Flex Gold. E isso eu acho que dificulta muito no dia a dia do dentista. É um arsenal muito grande, às vezes sem necessidade, né? E às vezes você acaba obrigando o dentista a ter um gasto que ele não necessitaria. Sem dúvida. Com esse kit Expert Guide, você pode trabalhar com qualquer modelo de implante que a Conexão tem no mercado. E sem contar os diâmetros. Você vai ver de acordo com cada caso. Então é um kit muito intuitivo. Conversei bastante com o Dr. Alex na época do lançamento do kit. Aliás, gostaria de deixar um abraço para o Alex aqui, que é uma pessoa sempre muito receptiva comigo, sempre tenho acesso. Quando eu ligo para ele... Fora a quantidade de conhecimento que o Alex tem é absurdo. Eu ligo para ele, esses dias eu liguei para ele, ele falou, me dá 5 minutos. Aí ele falou assim, acabei de encostar o carro que eu estava na BR, pode falar comigo. Eu falei, não, Alex, nem precisava. Ele falou, não, faço questão. E tirou todas as... muito solícito, a gente trocou uma ideia muito bacana, né? Então, eu falo para ele, parabenizo sempre ele pelo kit, porque eu falo assim, se o dentista casar tudo que eu falei aqui, um kit bom, um planning center que te dá suporte, mandar o paciente de maneira adequada para que seja feita as tomografias, os escaneamentos, a chance da cirurgia guiada dar certo ela é praticamente 100%. Sim. Né? Agora, claro, a gente, quem está nos escutando às vezes vai, uma vez fui fazer um implante guiado, tive um contratempo, isso. Aí eu pergunto para o cirurgião dentista, na cirurgia convencional você não tem contratempo? Tem muito mais. Então, assim, os contratempos eles vão existir em qualquer sistema. Só não existe em quem não faz, né? Isso, só que você tem que ter um conhecimento geral de implantodontia, porque muitas vezes no meu curso, onde eu credencio meus alunos, eles falam para mim assim, professor, por que o senhor só vai ensinar a cirurgia guiada no final do curso? Eu falo, porque se você tiver um contratempo da cirurgia guiada, você tem que saber resolver da outra maneira. Não existe um implantodontista, um especialista, eu sou um especialista que eu só faço implante guiado. E se você tiver um contratempo, como é que você resolve? Como é que você lida com a situação? Então, como eu sempre falo, a cirurgia guiada ela é um item a mais na nossa prateleira. É algo que a gente tem que ter para oferecer ao nosso paciente. Então, com o digital, onde é que a gente acabou, igual eu falei para vocês, nesses anos meus de cirurgia guiada, onde que eu acho que foi o grande ápice da cirurgia guiada, onde a gente mudou de figura a cirurgia guiada? Com escaneamento. A hora que surgiram os escaneamentos. Antigamente, a gente moldava o paciente com a silicona de condensação e fazia uma tomografia da moldagem para a confecção do guia. Aí, nós já estamos dependendo de alguns fatores. Primeiro, o dentista molda bem. Por mais que o dentista molde bem, você já tem que pegar aquela moldagem sua na hora, mandar o paciente na hora para a radiologia. Ele vai chegar lá, vai tirar aquela moldeira do saquinho, que era assim que funcionava antigamente. Colocava num tomógrafo e vai fazer a tomografia da moldagem. Hoje em dia, o escaneamento acabou. Então, o nível de precisão das guias hoje é muito grande. Altíssimo, né? Porque se você falava, tinha muita variação, não sei, às vezes uma variação de 1 milímetro, 2 milímetros, nós estamos falando de implantodontia. 1 milímetro, 2 milímetros da implantodontia é muita coisa, né? Então a gente tem que trabalhar muito assertivo. Então hoje em dia a gente vem, eu sempre provo minhas guias, eu sempre falo, provem suas guias antes da cirurgia, porque como é um ciclo, pode acontecer, é raro acontecer, mas eu sempre chamo meu paciente um dia antes no consultório, provo a guia, falo, tudo ok, ele fala, mas só isso, é tudo isso. Eu preciso ter certeza que a minha guia está 100% adaptada para que eu tenha sucesso na cirurgia amanhã. Então são coisas que a gente vai fazendo de protocolo diário para que a gente tenha sucesso, né? Para que a gente consiga almejar um resultado de excelência. Então às vezes a gente pega casos onde você deseja, por exemplo, fazer 4 dentes anteriores unitários e isso se torna possível perante o caso clínico. Você imagina assim,
A gente sabe que fazer 4 implantes unitários, às vezes, se eu mesializo esse implante um pouquinho, se eu distalizo esse implante um pouquinho, eu vou ter problemas na minha reabilitação, porque eu estou fazendo uma prótese unitária. Então, a cirurgia guiada ela vai me dar precisão para que eu tenha certeza que eu não tenha problemas na minha reabilitação protética, para que meu paciente saia com os dentes unitários. E o implantodontista, por melhor mão que ele tenha, eu falo que, graças a Deus, no Brasil, a odontologia ela é referência mundial, sim, e a gente tem muita gente boa aqui. E eu gosto de andar aqui, encontrar com muita gente boa e trocar ideia com eles. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba não tendo o mesmo paralelismo, a mesma precisão que um planejamento digital. O que é a vantagem da odontologia digital? Eu planejo esse meu paciente, eu falo assim, eu coloco implante, tiro o implante dele quantas vezes eu quiser no computador. Ali eu tenho chance de ter tempo para planejar, tenho chance de trabalhar esse paciente de uma forma que eu falo, não, agora chegou onde eu queria. E aí são as vantagens do Plane Center, né? Sim. A gente sabe como é o cotidiano do dentista. A gente sabe como é que é a correria, o tempo de cadeira. O dentista ele não quer, muitas vezes, fazer esse planejamento. Então nós do Plane Center fazemos esse planejamento para o dentista. Claro que nós temos que lembrar que são ações conjuntas, né? A gente nunca faz um planejamento e já manda tudo pronto. A gente faz um planejamento, valida com ele, manda esse planejamento para o dentista, o doutor valida e aí a gente dá seguimento. Porque essa responsabilidade ela tem que ser dividida. Sem dúvida. Né? Porque o doutor ele tem que validar. Ele olhou o planejamento e validou. Não, tá ok, estou de acordo. E aí a gente segue com a nossa confecção da guia. Vantagens hoje, a gente tem muito Plane Center distribuído no Brasil, né? Então, quantos, professor? Quantos eu não sei te precisar, mas... Aproximadamente. Rapaz, essa é uma pergunta difícil, porque cada dia a gente descobre mais. Em Cuiabá, quantos são? Cuiabá eu conheço 2 Plane Centers, na cidade igual Cuiabá. São quantos dentistas? No estado de Rondônia a gente tem 2 Plane Centers também. Tem espaço. Mas as vantagens que eu falo é que assim, antigamente, mesmo quando se começou, você pegava um estado igual o nosso, Rondônia, o que a gente tinha que fazer? Pedir a guia de fora, né? Às vezes demandava um pouco mais de tempo. Sim. Então hoje, com 5, 7 dias a gente já está fazendo a cirurgia. Porque eu sempre brinco assim, o paciente muitas vezes ele demora 20 anos para resolver mexer na boca. Mas o dia que ele resolve, ele quer para ontem. Né? Os pacientes são muito imediatistas e a gente tem que lidar com essa ansiedade, explicar que não é assim, que existe um planejamento reverso, que se a gente quer ter um resultado de excelência lá na frente, a gente precisa planejar. Planejamento é tudo na odontologia para que a gente tenha um resultado. Às vezes o paciente chega e eu falo, mas não é assim, não, doutor, mas não é questão de você me pagar, de não pagar, eu preciso planejar o teu caso. As coisas não são assim, não é uma receita, não é um miojo, né? Que 3 minutos está pronto. Mais ficha, sai mais rápido. Não. Que se fosse assim, até seria ótimo para a gente, mas não, a gente tem que ter sempre essa responsabilidade, porque assim, principalmente na reabilitação oral, a gente trabalha com o quê? Expectativas do paciente. E muitas vezes esse paciente, ele tem uma história de frustração, de uma série de coisas com a saúde bucal dele, e ele chega ali buscando realizar sonhos. E quando a gente lida com sonhos, que quem mexe com reabilitação lida com sonho, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para entregar esse resultado final satisfatório. Então a gente tem que ir lá, acalmar o coração, explicar que as coisas não funcionam assim, para que no final... falar não também, né? Porque saber e explicar também para o paciente a limitação do caso. Muitas vezes o que ele quer não é possível. A gente fala, dentro do que você quer, o que nós conseguimos entregar até aqui. Isso. Daqui para frente eu não consigo por isso, isso e isso. Mas quem que vai me mostrar isso para o paciente? Quem? O famoso planejamento reverso. Porque a hora que eu jogo na minha televisão, no meu consultório, o planejamento dele e explico para ele, para o paciente fica muito mais ilustrativo. Ele começa a entender o porquê. É diferente de você chegar com o paciente no teu consultório com uma panorâmica e falar seu tratamento fica X. Muitas vezes o paciente ele não está preocupado com o valor do tratamento. Isso é uma coisa que muita gente se engana. Muitas vezes esse paciente, ele pode às vezes não ser financeira a questão dele, só que às vezes ele passou em vários consultórios porque não teve ninguém que passou uma confiança para ele entregar o trabalho dele. Ele quer resolver o problema dele, custe o que custar. Custe o que custar e quer ter confiança no profissional. Então o planejamento permite isso. Você tem uma televisão no consultório, mostra para ele, vai ficar assim, assim, assado. A gente vai trabalhar dessa maneira e ele fala, cara, que bacana, eu entendi o que eu preciso, entendi o meu caso e vou fazer. Mas é isso aí. Muito bacana, Ricardão. Quanta coisa boa agregando, né? Nesse tempo de 10 anos que você introduziu essa parte tecnológica toda, como que você conseguiu mensurar assim, esse avanço com relação aos trabalhos, em retrabalho? Isso você consegue já verificar isso na prática? Não, hoje a gente consegue, tanto nos trabalhos quanto no retrabalho,
ter um resultado muito mais eficaz por causa dos softwares, né? Sim. Então, os softwares de planejamento, eles vão nos ajudar muito nisso aí, coisa que a gente não tinha antigamente. Então, você tem Exoplan, você tem softwares da Trichet, enfim, eu não vou nem começar a falar de software, porque a gente sabe o número de softwares que tem, né? Mas através dos softwares hoje, o nível de precisão que a gente tem, o nível de assertividade, né? É muito grande. E, igual eu falei, são ferramentas que estão aí para a gente usar. Sim. Então não tem por que a gente não usar, né? A gente no começo, você vai, nos primeiros congressos, você vê falar de Exocad, você vê falar de CAD/CAM, lá atrás você fala, cara, será que esse negócio funciona? Aí você começa lá atrás, ver os casos e fala, rapaz, funciona mesmo, eu preciso me introduzir nisso aí, porque é um mercado que realmente funciona, né? E aí, assim, é o que eu falo, nível de assertividade e resultado. Que bacana. Depois dos softwares, da ontologia digital chegar onde chegou, a gente tem um nível de assertividade muito grande. Porque a gente consegue mostrar para o paciente já o estado final, vamos dizer assim, antes, né? A gente já consegue mensurar. E às vezes é aquela questão, né? Já pensou, você chegava no final do tratamento, o paciente olhava e falava, eu queria um dente um pouquinho maior. Dá aquela quebrada, não dá? Você entrega, para você ficou bom, mas hoje não, o paciente fala, doutor, mas eu queria que você alargasse um pouquinho meu dente, tem como? Eu queria que você aumentasse um pouquinho meu dente, tem como? Gente, hoje a gente tem a possibilidade, através da odontologia digital, se ela falar assim, doutor, tem uma prima minha, um exemplo, que eu acho o sorriso dela... Quero igual. Lindo. A gente tem a doação do sorriso que a gente fala, a gente vai lá, escaneia essa paciente, joga e fala, o sorriso da sua prima se enquadra no seu. Você quer fazer igual? Se quiser um sorriso do Brad Pitt, Ricardão. Só que o Brad Pitt tem a linha média desviada. Eu acho que o pessoal não é legal. Não é legal. Eu acho que o paciente nessa hora ele não vai querer a linha média desviada. O que é uma linha média? Mas que é um Brad Pitt, né? É verdade. Mas é isso aí. Isso é legal. Eu acho que é isso aí. Como é que você, aí, né, na nossa audiência também, vendo você sendo bem sucedido, um professor, uma pessoa que tem uma cabeça sensacional do ramo, né, de empreendedorismo, como é que você está se dividindo na sua vida? Porque também a qualidade de vida, isso é importante, né? A gente sempre menciona, né, aqui, né, Fernando, o quanto... A pessoa tem que estar aberta não só para estudar, cuidar do físico, cuidar das famílias, ter um esporte, enfim. Como que é o seu dia a dia lá em Cuiabá? Eu falo que a gente tem que tirar tempo para tudo, né? Tá. Nós, seres humanos, temos muitas vezes a mania de... Nós mesmo, pelo menos, não temos tempo para isso. E muitas vezes a gente não tem porque a gente não cria esse tempo. Isso. E a gente na verdade, não tem prioridade. Prioridade. Né? A gente não pode ser escravo do trabalho, né? Tá. Então, eu, por exemplo, sou uma prova viva disso. Cheguei a 116 quilos. Puxa vida. E aí eu tive que repensar sobre minha saúde, que eu cheguei num ponto que eu estava esgotado, minha saúde mental estava ruim, olha só. Minha saúde física estava ruim. E eu falei, não, eu tenho que gostar de mim, né? A primeira pessoa que eu tenho que priorizar sou cuidar, eu. Né? Porque, até porque, se eu não estiver bem, eu não consigo dar uma aula bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dos meus pacientes bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo dar atenção para a família da maneira correta. E aí eu tive que mudar, tive que entrar na atividade física. Hoje ela é rotina para mim. Não vou dizer que com essa correria da gente, às vezes você não vai todo dia, mas mantenho uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana. Acordou, já pega e já Geralmente sim, porque a gente sabe como é que é consultório, né? Final do dia às vezes fica mais complicado. Você tem um imprevisto, Cuiabá, não sabe tem que treinar de madrugada com o calor que tem lá. Pois é. Imagino, né? A gente nessa época lá agora estamos pegando às 6 e poucos da manhã, 30 graus. Louco. Então é um tempo bem quente mesmo, né? E também a questão de tirar tempo pra gente, né? Para fazer umas viagens para descansar a cabeça. Isso. Para fazer coisas que a gente gosta, que nos fazem bem, né? Inclusive, mês que vem, agora dia 30, estarei em São Paulo de novo, porque eu sou apaixonado com Fórmula 1, sempre que dá, eu estou aqui. Que legal. E é uma coisa que me distrai a cabeça, então eu me permito hoje fazer coisas que muitas vezes antes eu falava assim, não, ano que vem eu vou, ano que vem eu faço. E o tempo foi passando e quando eu vi eu estava numa estafa mental. Olha isso. E num processo físico muito complicado. E a gente sabe, né? E bem a obesidade, o que ela traz, né? Então, graças a Deus, tornei hábito essa rotina de exercícios, essa rotina de tirar tempo pra gente, porque a gente sabe que o tempo é corrido. Muitas vezes a gente sabe que é estressante, não adianta falar, a gente tem que tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes também a gente saber falar não. Muitas vezes a gente acaba que não, vou fazer e tal, só que não, hoje eu já aprendi mais assim. Não, ou se não pedir um tempo, falar, me dá tanto tempo que eu resolvo isso para você, mas eu preciso de tanto tempo. Mas é bem o que você falou, porque o dia a dia é corrido, ele é estressante, problemas todos nós temos, a gente tem que saber dosar, né? O que nos faz bem, o que a gente tem que
levar para o nosso dia a dia para que a gente tente ter uma vida pelo menos mais tranquila. Né? E você frequenta o IN há quanto tempo? Desde 2015. Que antes era nos anos ímpares, né? Na pandemia acabou mudando para o ano par. Né? O que você notou nessa evolução? Muita diferença. Né? A gente vê, fala que os palestrantes não, que a gente sempre teve ótimos palestrantes, né? Mas você vê como que algumas coisas mudaram na aula deles exatamente pelo que nós estamos conversando aqui, né? De odontologia digital. Então, a aula que eles tinham lá atrás hoje é completamente diferente e é muito legal, né? A gente vê aulas lá atrás e vê hoje. É bom a gente ver como muitos profissionais evoluíram. Eu sempre falo assim, gente, a odontologia a gente sempre começa, né? Engatinhando. A gente sabe como é que é difícil a rotina do consultório, como que é difícil. Mas eu acho que o bacana é quando você chega lá com 5 anos de formado, olhar e falar assim, opa, já evolui bem. Quando chegar com 10 anos de formado e falar, olha o profissional que eu estou me tornando, né? Sem dúvida. E eu sempre falo assim, a área da saúde, assim como todas as áreas, a educação e o conhecimento ele tem que ser contínuo. Né? Que eu falo com meus alunos da especialização, não adianta você vir aqui, fazer aula de especialização, guardar lá suas anotações, o seu caderno no seu carro e só pegá-lo no próximo módulo. Nesse intervalo de módulo você tem que estudar, você tem que ler artigos, você tem que se empenhar, porque senão não justifica você estar aqui. Porque para mim, quando a pessoa procura fazer uma pós-graduação, ela está procurando o quê? Se tornar um profissional melhor. Sem dúvida. Então tem que se dedicar. O que a palavra especialista diz? Que você vai ser especialista naquela área. Então realmente a gente tem que ter essa dedicação para que a gente possa ter bons resultados, né? Falo, na odontologia é uma profissão linda, uma profissão belíssima. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para alunos de graduação, porque o que eles mais escutam, se fosse hoje eu não faria odontologia. Muita gente, né? Rede social envenenando, isso, né? E aí você vê muitos deles desmotivados. E eu sempre falo, gente, não desmotivem, porque a profissão ela é linda, uma profissão muito bonita. Só que, claro, depende do empenho de cada um. O sucesso ou insucesso na profissão depende do empenho que cada um vai ter daqui para frente. Né? E falo para eles assim, ó, o mercado de trabalho para vocês sabem quando começa? É quando vocês formarem, não, já começou agora. Tá valendo já. Já começa a se dedicar aqui. Porque se você for um bom aluno, você vai ser um bom profissional. Não adianta você ser um aluno ruim e achar que lá na frente tudo se resolve. Comece agora, porque você já está ganhando tempo. Perfeito. Que bela dica, hein, Fernando? É isso aí. Ô, Frederico, uma coisa, você vai estar aqui no stand dando aula também? Não consegui por uma questão de tempo. O João Vaiano até falou comigo. Eu ia estar, só que como eu estava com o meu curso de credenciamento em guiada da conexão, e no estado de Rondônia, e devido às condições aéreas do nosso estado, que infelizmente agora estão complicadas por causa da fumaça, eu tive que ir de carro, tudo, e eu cheguei em Cuiabá e já vim direto para cá. Eu não tive como. Falei, João, vou preparar. Falei, na próxima a gente vai estar junto nessa aí. E porque a gente também, igual eu falei, né, gente? Acabei de falar sobre falar não. Falei, João, não vou ter tempo, não adianta me comprometer com você, que a partir do momento que eu me comprometer, eu tenho que entregar e eu não vou conseguir entregar o que a conexão merece, entendeu? O que o stand merece. Então, numa próxima, você me avisa com um pouco mais de antecedência, a gente colaborando aqui com o nosso ImplantCast aqui. Não bater papo é sempre bom, trocar conhecimento. Legal. Deixa seus contatos, redes sociais, seus treinamentos aí para o pessoal conhecer teu trabalho. Tá bem. Pessoal, quem quiser seguir o nosso Planning Center no Instagram é Alpha Planning Center. O meu Instagram pessoal é Fred R. Cruvinel, que é meu sobrenome, tá? E trabalho na clínica Áurea Plenos, na cidade, na verdade, que é Várzea Grande, do lado de Cuiabá, que é onde tem o aeroporto. Todo mundo desce em Várzea Grande. Juntamente com o meu sócio Wesley Santana, que é quem me apresentou a conexão. Eu era de uma outra marca. E ele falou, você precisa conhecer a conexão. E a gente é muito relutante sempre, né? Você acostuma com uma coisa e você não quer mudar. E aí, um belo dia, eu tinha uma medida de um implante que eu não tinha. Ele falou, eu vou te emprestar o meu kit e o meu implante para você fazer conexão. Não devolveu mais. E aí, você me fala. Aí eu falei, tá bom. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com flash da conexão. E aí eu fiz uma cirurgia em região anterior em alvéolo fresco. E eu me maravilhei com o travamento daquele implante. Eu achei um travamento espetacular que eu não tinha tido na outra marca. E aí eu falei, vou ter que dar minha mão à palmatória, vou começar a trabalhar com vocês. E lá se vão 10 anos trabalhando com conexão. Conexão é uma empresa inovadora, sempre atenta aos detalhes, sempre buscando estar na frente em termos de
qualidade, preparo do alvéolo, como a cirurgia guiada, seja no preparo, na superfície do implante, seja nos componentes protéticos. Eu acho que um grande diferencial da conexão, que eu sempre falo, que eu sempre explico isso para os meus alunos, falo, gente, a conexão ela começou com um sistema de prótese. Então eu acho que poucas empresas entendem de prótese como a conexão entende. E é o que eu falei, paciente não quer implante, paciente quer dente. Então as resoluções protéticas que a gente tem nos favorecem muito na conexão. E aí, assim, os encaixes, né, que eu falo. Muitas vezes você pega componente que você encaixa dentro do implante, você não sente aquele encaixe tão preciso. E na conexão eu encontro isso aí. Eu encontro esse encaixe preciso. Top, né? Já estamos com 10 anos de casamento aí, eu e a conexão. Que legal. Vamos, se Deus quiser, perdurar por muitos anos juntos ainda aí. Bodas de ouro. Muito obrigado. Olha, Frederico, muito obrigado pelas suas grandes dicas e também por expor, né, seu trabalho, seu dia a dia. E continue com a gente. É isso aí. Frederico, obrigadão. Com vocês, eu que agradeço a oportunidade. Vai chegar lá em Cuiabá, hein, Ricardo? Meu amigo, logo faremos uma visita, né, Fernando? Vamos lá. Vamos receber vocês, comer um peixe cuiabano lá, vai ser muito bom. Coisa boa. Carne de jacaré? Rapaz, tem também. Tem também? Ó, antes que falem aqui, existe jacaré criado em cativeiro lá, senão vão achar que a gente tá fazendo coisa errada lá. Não, pelo contrário. Tá bom, gente. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Até o próximo IN, se Deus quiser. Se Deus quiser, tamo junto. No Plantcast você tá junto com a gente. Você é muito simpático, uma pessoa bastante, trazendo coisas novas pra gente aqui, pra nossa audiência, né, Fernando? Gente, mais um episódio entregue. E você que não pôde estar aqui no IN pessoalmente, vai poder ver o que tem de melhor aqui no IN 2024, diretamente aqui do Distrito AMB em São Paulo. E quem tiver, dá uma passada aqui para fazer uma foto com a gente aqui no estúdio, tomar um café, contar umas mentiras aqui com o Dr. Rodolfo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Até mais.